Bem-vindo a todos no estudo bíblico de hoje. Oro para que o propósito desse estudo se cumpra na vida de cada um em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Te agradecemos pela revelação, pela verdade que o Senhor tem colocado à nossa disposição através das Escrituras. Eu oro, Senhor, para que a nossa vinda possa ser de propósito cumprido e que a razão pela qual nos trouxe nesse estudo possa se cumprir na vida de cada um, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que não possamos ser ouvintes esquecediços. Iremos aprender, vamos nos lembrar e vai permanecer em nós este ensinamento. E quando o momento chegar para aplicar a palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, o Senhor nos dará a graça de aplicarmos apropriadamente em nome de Jesus. Desperta cada um de nós, aviva cada um de nós. Ponha algo nas nossas vidas que vai mostrar que de facto temos uma fé dinâmica e que esta fé vai continuar nos a fazer ser aquela pessoa que o Senhor deseja que possamos ser em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já respondeu em nome poderoso de Jesus que nós oramos. E o povo de Deus diz amém. Hoje vamos a um capítulo muito importante de 1 de Coríntios. Temos estado a estudar 1 de Coríntios já faz tempo. Hoje vamos analisar o capítulo 15. Aqui lida-se com a ressurreição de Jesus Cristo. O facto da sua ressurreição, o fruto da sua ressurreição e o lugar que nós devemos ocupar na ressurreição. Irá se cumprir o propósito da ressurreição na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Capítulo 15, lendo a partir do versículo 1. 1 de Coríntios, capítulo 15, lendo a partir do 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Veja agora o versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Espera aí por um instante. A razão pela qual estamos aqui, a razão pela qual aprendemos, a razão pela qual a gente se reúne aqui, é para que possamos ser salvos. Se nós ouvimos o Evangelho, se nós ouvimos a palavra e não somos salvos, o propósito não se cumpre. Se nós ouvimos o Evangelho e termos apenas isto memorizado na nossa mente e termos isso apenas como um conhecimento comum e não formos salvos, o propósito não se cumpriu. Ele diz, eu vos declarei o Evangelho para vós e eu estou feliz por ter vos declarado o Evangelho. E vocês receberam este Evangelho. Vocês receberam este Evangelho. Vocês creram neste Evangelho. E é por este Evangelho que vós sois salvos. Você já pensou sobre isto na sua vida assim que vai ao estudo bíblico? Assim que estuda as Escrituras, assim que você aprende as Escrituras, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que desde a sua meninice conheceste as Escrituras, que são poderosas para te fazer sábio para a salvação. Esta é a razão pela qual nós estudamos. E Jesus Cristo disse, estude as Escrituras, porque é nelas que conhecereis que terão a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, conhecereis a verdade. Conhecereis as Escrituras. Quando for ao estudo bíblico, você conhece a verdade. Quando você vai ao estudo bíblico, você entende. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Para você ser livre de todos os obstáculos desta vida e por tudo aquilo que tenta te assegurar para trás, tudo aquilo que te embaraça, que quer te levar para o inferno e tudo aquilo que quer te levar para a eterna perdição. Para você se livrar de tudo isto, você precisa de conhecer a verdade. É por essa razão que você vem para aqui, para o estudo bíblico, e aprende através do estudo bíblico.
O propósito deste aprendizado é para que na sua vida o Senhor possa te salvar e conheceres a palavra é a verdade. E é esta verdade que te santifica. Santifica hoje na verdade, a tua palavra é a verdade. A razão pela qual você veio é para que a palavra possa te purificar, é para que a palavra possa te fazer limpo e que possa fazer diferença na sua vida, pela qual foste salvo e pela qual também és santificada e és guardado também pelo poder da palavra. Quando você é salvo e santificado e a palavra te ilumina e a palavra te enche e és batizado pelo Espírito Santo e és enchido pelo poder do Espírito Santo, é esta palavra que te mantém e que te faz continuar vivendo. É esta palavra. É por este evangelho que vos declarei que vocês já receberam. Se vocês guardarem a memória, não é aprender e esquecer, não é estudar e esquecer. Isto te dá e manter na memória tudo o que eu vos ensinei, a não ser que vocês tenham aprendido em vão. Isso quer dizer que se você ouve a palavra e a palavra não permanece em si, não fica em si, e você não se lembra da palavra e não vive segundo a palavra, então você creu em vão. O que o Evangelho está tentando nos dizer? Que nos foi pregado, foi nos declarado. Veja o versículo 3. No versículo 3 nos é dito algo especial aqui. Porque eu primeiramente vos entreguei, eu apóstolo Paulo, eu primeiramente recebi como Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E no versículo 4, é que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. É isto que nós estamos analisando hoje. Ele morreu segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Esta noite estaremos estudando a ressurreição indispensável de Cristo para a nossa salvação. A indispensável ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Quando nós mencionamos salvação ali, isso fala-se de total redenção para o nosso perdão, para a nossa conversão, para a nossa adoção, para a família de Deus, para a nossa transformação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É para a nossa transformação. A palavra de Deus que nós estudamos e a ressurreição que aconteceu é para que nós possamos ser salvos, possamos ser redimidos, possamos ser perdoados, possamos ser santificados, possamos ser enchidos com poder e que possamos ser colocados no caminho que nos dirige para a vida eterna. Isto é a salvação total. É a ressurreição que torna isto possível na sua vida e na minha vida. A indispensável ressurreição de Cristo para a nossa salvação. O versículo que estaremos analisando hoje é de 1 a 19. 3 coisas iremos considerar. Primeiro ponto, o evangelho da salvação. Número 2, a graça para o serviço. E número 3, a porta para a espiritualidade. Número 1, é o evangelho para a salvação através da sua triunfante ressurreição. A ressurreição foi triunfante. E ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre todas as expectativas das pessoas que o penduraram como se ele não pudesse ressuscitar. O evangelho da salvação através da sua ressurreição triunfante. Número 2, a graça para o serviço. Na sua ressurreição transformadora. Para servirmos ao Senhor precisamos da sua graça. E a graça para o serviço nós apanhamos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos transforma. Não somos mais fracos, somos fortes. Não somos mais duvidosos, somos tão seguros. Temos a certeza por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Não há dúvida, não há aqui dúvida nos nossos corações, porque Ele ressuscitou dos mortos e Ele já nos transformou, e nós vamos com este entendimento da graça para servi-lo e podemos dizer às outras pessoas: Ele ressuscitou de novo e por esta ressurreição nós somos salvos, e você também pode ser salvo. Número 3. Para medir a espiritualidade da pessoa é através do seu entendimento, é através da sua percepção na ressurreição de Jesus Cristo. Há pessoas que podem dizer que eu acredito em Jesus Cristo, ele era um bom homem, isso não o torna espiritual, ele viveu uma vida justa, isso não os torna espiritual. A medida, o instrumento que mede a nossa espiritualidade. Este é o ponto número 3. Que Ele ressuscitou de novo pelo poder de Deus. O poder de Deus veio dos céus, deu aquela pedra e todos aqueles soldados caíram. Então Jesus Cristo apareceu triunfantemente, Ele morreu, Ele foi enterrado e ressuscitou de novo. É a fé inabalável, é a fé triunfante, é a fé que o faz crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou mais uma vez. E por causa disto, você tem o poder da ressurreição trabalhando na sua vida. Esta é a medição da sua fé, do poder de Deus, que Ele tem um poder suficiente. E este poder ressuscitou a Cristo dos mortos, e é este poder que é capaz de fazer qualquer coisa e toda coisa na nossa vida. Este poder da ressurreição em Cristo se o homem não acredita na ressurreição, ele não tem espiritualidade, ele é carnal. Se ele não crê que Jesus Cristo ressuscitou de novo, ele ainda está na escuridão, é um pecador. A medida da espiritualidade através da sua ressurreição. O evangelho da salvação através da sua ressurreição triunfante. Este é o ponto número 1. Voltemos ao 1 Coríntios 15, versículo 1. Ele diz aqui no 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual você ouviu o evangelho, você acreditou no evangelho, você se tornou filho de Deus, irmão ou irmã, e agora você se firma neste evangelho que você tem recebido. E no versículo 2: pelo qual também sois salvos, referindo o evangelho, por esse evangelho que você ouviu, você crê nele, você aceita, você age em função deste evangelho, e o poder deste evangelho trabalha na sua vida, pelo qual você foi salvo, e você, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Aqui está o contexto do evangelho, aqui está a mensagem do evangelho, aqui está aquilo que ele entregou para eles, como é o conteúdo do evangelho. Veja aqui o versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Este é o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E no versículo 4: e que foi sepultado, é parte também do evangelho, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é o evangelho? É que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi enterrado pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isto é o evangelho. Romanos capítulo 1, 15. Romanos 1, versículo 15.
porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Haviam gentios lá, grandes filósofos, que se perguntavam como você, Paulo, um homem inteligente, uma pessoa completamente educada, como pode se comportar, como pode acreditar que alguém morreu e ressuscitou? Você não tem vergonha disto? Você está falando como se não tivesse estudado. O grande filósofo, como pode proceder dessa forma? No versículo 16 ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há outra salvação em nenhum outro canto. Este que morreu, Jesus Cristo ressuscitou de novo, é este que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, nós ouvimos este Evangelho, nós acreditamos neste Evangelho, primeiro do judeu e também do grego, porque no versículo 17, porque nele se descobre, neste Evangelho, no poder do Evangelho, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Este é o Evangelho. É no livro de Efésios capítulo 1, 7. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção. Como é que nós temos a redenção? Nós cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que Jesus Cristo foi sepultado pelos nossos pecados e ressuscitou de novo em nova vida. E esta nova vida torna-se nossa, porque nós cremos no Evangelho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. No versículo 13, aqui no versículo 13, nos é dito: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez a promessa. Então foi necessário que Jesus Cristo cumprisse e providenciasse a salvação, porque ele morreu e foi sepultado e ressuscitou. Estou falando aqui do poder do Evangelho, a provisão do Evangelho, e nós aceitamos isso. É por isso que somos salvos, somos redimidos e os nossos pecados são perdoados. Atos 13, 38, Atos 13, 38. Atos 13, 38, vamos aqui. Não há nenhum outro caminho. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Não há nenhuma outra forma de ser perdoado. Você pode até ser uma pessoa culta, uma pessoa educada, mas é por este Jesus Cristo que há a remissão e o perdão dos nossos pecados. É por este homem, Senhor Jesus Cristo, que os seus pecados são perdoados, que ele é o seu substituto. É por ele que temos o perdão dos pecados. No versículo 39 nos é dito aqui: e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Você não é justificado pela lei de Moisés. Isto quer dizer, aqueles 10 mandamentos não te podem justificar. Porque num ou noutro ponto você vai falhar. Você pode guardar todos os rituais do sábado, mas isto não pode te salvar. Porque Jesus Cristo é aquele que ofereceu o sacrifício perfeito. É ele que é o nosso substituto perfeito. Isto é aceitável ao Pai Celestial. E quando você acredita que ele morreu por ti, que ele tomou os seus pecados, quando você acredita que somente através dele você pode ter a vida eterna, é quando o perdão vem. A lei de Moisés não pode trazer salvação para a vida eterna. Olha para Romanos 10.
Em Romanos capítulo 10, versículo 9. Veja como salvação vem, como redenção vem, como conversão vem. Nos é dito aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será, veja maravilhoso. Você acredita no seu coração que Cristo morreu por ti e ele foi sepultado e que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Será que já pensou nisto alguma vez? Há algumas pessoas que dizem, eu acredito que historicamente que Jesus Cristo veio a este mundo. Continua crendo, mas ainda não está lá. Acredito que ele viveu uma vida justa, ainda não é suficiente. Acredito que Jesus Cristo ensinou uma boa doutrina, era um bom ensinador. Continue acreditando, isto não é suficiente. Acredito que Jesus Cristo era um curador. Continue acreditando, porque isto ainda não é suficiente. É quando você crê no seu coração, não na mente, não no seu cérebro. A salvação não é filosófica. A salvação não é teoria. A salvação não é eu conheço a Bíblia de capa a capa. A salvação vem porque você acredita no seu coração que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que no terceiro dia ele ressuscitou para si, em particular. Nos é dito que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo e você crer isto no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja o versículo 10. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, quando você verdadeiramente crê na ressurreição de Jesus Cristo, o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo trabalhará na sua vida e vai transformar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai trazer justiça para a sua vida, porque com o coração o homem acredita para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Veja o versículo 13. Versículo 13 nos é dito aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque ele crê que ele morreu por si, ele acredita que ressuscitou para minha justificação. Então, por causa disso, a fé opera nele e ele clama no Senhor, e nos é dito que qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o versículo 17. No versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir o Evangelho. Que Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ressuscitou para nossa justificação. Isto é a fé. A fé para a redenção, a fé para ter total perdão dos pecados, que não mais voltará para pecar. Não é toda hora, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Acreditar uma vez que já foi perdoado e já foi transformado, isto é que é fé. A fé vem por ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Gálatas 3:8, Gálatas 3:8, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós olhamos para o pecador, os gentios, como se nunca tivesse pecado. Ele vai o perdoar, ele vai o libertar, ele vai olhar para ele como se nunca tivesse pecado. Justificado, anunciou primeiro o Evangelho, o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Você entende isto? É por isso que Jesus Cristo disse: Abraão alegra-se por vê-lo novamente. E ele viu isto. O Senhor o apontou que um viria
seria a semente de Abraão, e através desta semente, a semente de Abraão, a semente da mulher, todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam salvas. E Abraão creu nisto. E foi isto lhe contado como justiça. Por ele todas as nações serão salvas. Veja o versículo 11. No versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Não é eu tento fazer o máximo que eu posso, tento viver justamente. Tentar não pode te fazer cristão. Não é por tentar, é por confiar, não é por sentimento. É a fé, que se é a fé, ninguém é capaz de agradar a Deus. É evidente que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Cristo morreu, você acredita nisto? Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou. E você crê nisto. É esta fé que te justifica. É esta justificação que te faz justo. E a fé que te trouxe esta fé que te mantém vivo, porque o justo viverá pela fé. Neste mesmo capítulo, vamos lá ver o versículo 27. É neste versículo 27, porque todos os filhos de Deus que creem no Senhor Jesus Cristo, porque quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isto quer dizer que você se identifica com Cristo. Ele morreu, você morre com Ele. Ele foi sepultado, você também é sepultado com Ele no batismo. Ele ressuscitou e você também é levantado com Ele. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Versículo 28. No versículo 28, nisto não há judeu, o evangelho é para todos. Nem grego, não, o evangelho é para todos. Não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um. Homens e mulheres diante de Deus são iguais. Neste nível, para a salvação, todos são iguais diante de Deus. É a mesma fé, é a mesma salvação, é a mesma forma que nos conduz à salvação no Senhor. E para a nova vida, homens e mulheres são iguais. Você vai para a salvação do Senhor e para o testemunho da justiça, e você crê com o seu coração, sendo você homem ou mulher, somos todos iguais. O evangelho é dado no mesmo nível. Nós temos a salvação do Senhor, nós temos o bilhete para o céu. Porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Todos somos um em Cristo Jesus, em todas as nações, em todos os países, sendo homem ou mulher, sendo jovem ou velho, pais ou filhos, todos somos salvos da mesma forma. Nós cremos que Cristo morreu por nós, e que Ele foi sepultado, e que Ele ressuscitou, e nós fizemos Ele Senhor da nossa vida. No versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ele nos diz aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 1, 5, 1 Tessalonicenses 1, 5, ele fala aqui do poder da salvação, a provisão do evangelho na vida de todos. Ele diz aqui, porque o nosso evangelho não vos foi somente em palavras, somente falar para a mente, para a cabeça, também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais homens entre vós, por amor de vós, no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Isto é evangelho. Tendo recebido o evangelho, a palavra que transforma a nossa vida, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. No versículo 7.
de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. No versículo 8, nos é dito no 8, porque para vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O Evangelho tomou conta das suas vidas e transformou as suas vidas, e o Evangelho colocou fruto nas suas vidas que as outras pessoas poderiam claramente ver que eles creem no Evangelho, eles foram transformados, eles tiveram a real transformação no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. Depois deles serem salvos e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Este é o Evangelho. E esta é a mudança que ocorreu nas suas vidas. Vamos agora para Atos dos Apóstolos 26. Atos 26. 26, 22. No versículo 22, nos é dito aqui: mas alcançando o socorro de Deus, e ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto pequenos como grandes, sabe? Grandes e pequenos, rapazes e raparigas precisam de ouvir o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação. Os seus filhos, os nossos filhos, eles precisam de ouvir este Evangelho. Não pequenos e grandes, pais e filhos, se eles devem ir ao reino de Deus, precisam de ouvir, precisam de crer, precisam de agir, precisam de confiar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não dizendo mais nada do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. 23. Isto é que Cristo devia padecer, isto é o Evangelho. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar, ele devia morrer, ser sepultado, ressuscitar dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Este é o Evangelho. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15. Cristo morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, todos os outros ouviram. Os discípulos ouviram. As mulheres ouviram. A palavra de Deus diz, ele foi visto depois da ressurreição por mais de 5.000 pessoas ao mesmo tempo. 1 Coríntios ainda estava sendo escrito, a maior parte, a grande parte daquelas 5.000 pessoas ainda estavam vivas. 1 Coríntios 15, versículo 5. E que foi visto por Cefas, este é Pedro, e depois pelos 12, este é o apóstolo Paulo, no versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive. Ok? Algumas pessoas dizem, bom, será que a ressurreição foi real? Será que não era alucinação? Será que isso não era sonho? Será que 5 pessoas não podem ter o mesmo sonho no mesmo momento, na mesma noite? 10 pessoas, 15 pessoas, 500 pessoas não podem ter alucinação, não podem ter um sonho, não podem ter a mesma visão ao mesmo tempo e no mesmo lugar. A ressurreição de Jesus Cristo é real. Depois disso,
foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também neste presente tempo. Alguns já dormiram. Veja o versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. É por derradeiro aqui no versículo 8. É por derradeiro de todos me pareceu também a mim. Ele, quando ia a Damasco, ia aprender a arrastar as crentes de Jesus Cristo. Este é o Paulo, porque ele ainda não acreditava. Ele pensava também que a ressurreição de Cristo como uma heresia, como algo errôneo. Então, de repente, no caminho dele para Damasco, ele viu uma luz e ele caiu por terra e ele ouviu uma voz dizendo: Saul, Saul, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: sou Jesus, a quem tu persegues. Ele disse: é dura coisa para ti lutares contra mim. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz: verdadeiramente foi visto por mim como um abortivo. Vamos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2. Estamos a falar da graça para... Viram Jesus Cristo depois da sua ressurreição? Isso trouxe poder para serviço, graça para o serviço. Ele foi convertido, foi consagrado. Número 3, ele foi comissionado para o serviço do Senhor. Isso trouxe a graça de Deus para servir a Deus na sua vida. É por isso que o ponto número 2 nos diz a graça para servir no seu poder transformador da ressurreição. Quando você pensa na ressurreição, aquilo que fez para o apóstolo Paulo transformou a sua vida. Ele odiava Jesus antes, mas agora ama Jesus. Foi transformado. Ele odiava as pessoas que acreditavam nele, mas agora ele é parte deles. E ele ama as pessoas de Deus. Número 3. Ele trabalhava contra Cristo e contra o Evangelho do Senhor, mas agora ele trabalha para Cristo e trabalha com o Evangelho do Senhor. Porque ele arrastava os crentes antes, os levava para a prisão, ele os compelia para blasfemar, mas agora a sua vida está tão transformada que não mais aprisiona ninguém. Ele até vai à prisão pela mesma causa que ele aprisionava os outros, e ele sofre pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Servia a religião antes, servia a religião dos seus pais, a religião dos judeus. Ele diz que era fariseu, mas agora abandonou a religião dos fariseus. E agora ele prega o Evangelho. Ele vai a todo lugar. Ele é devedor dos gregos, dos judeus e de todos os gentios. Ele prega para eles: arrependei-vos, reconciliai-vos com o Senhor. A sua vida agora está totalmente rendida ao Senhor. Houve uma mudança, uma transformação. Ele já está um homem santificado, um homem gracioso, um homem piedoso. Isto é o que o Evangelho faz. Se você atualmente já creu no Evangelho, a ressurreição do Senhor faz isto na sua vida. Se você crê na ressurreição, vai transformar a sua vida. Aquilo que você era antes não mais será. A graça para servir no seu poder, na sua ressurreição transformadora. 1 de Coríntios. Porque eu não sou digno de ser chamado um apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. No versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou salvo pela graça de Deus.
Eu sou o que sou. Estou santificado é pela graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. Não foi vã, antes trabalhei muito para mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pela graça de Deus sou o que sou. Será canto e eu me alegro sendo perseguido. Ele sabe o que? Por causa da graça de Deus, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele serviu ao Senhor, ele serviu às pessoas, pregou o Evangelho, ele evangelizou a palavra, ele estabeleceu igrejas, ele escreveu as epístolas, ele fez mais do que os outros apóstolos puderam fazer juntos. Ele diz: tudo isto é pela graça que ele foi capaz de servir ao Senhor assim. Sabe, se você vier a mesma graça que veio para o Paulo depois, como resultado da ressurreição de Cristo, se você vier para esta graça também, você será capaz de servir ao Senhor acima da sua força natural. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que trabalhou em mim não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, mas antes trabalhei muito mais do que todos eles na escritura, em oração trabalhei, em sair, em ir de região em região trabalhei, de ir em cidade trabalhei, de cidade em cidade trabalhei, no governo romano fui a prisões e trabalhei. Eu não me faltei naquilo que era a minha responsabilidade na pregação. Se você quiser esta graça de Deus, se você tiver paixão por esta graça de Deus, se você orar sobre isto, esta graça de Deus, se você cantar e a porta está aberta para si, se você colocar tudo no altar e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero viver para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É pela graça. E esta mesma graça te será dada se você não trabalhar para as outras pessoas. Dizer: deixa que eles venham e fazer alguma coisa. E depois disto, eles vieram para o Evangelho antes de mim. Se você não começar a dar as desculpas, dizer: bom, eu sou novo, que eles trabalhem porque eu sou novo. Se você não tiver a graça de Deus para servir, você ainda não tem, se calhar, a verdadeira fervência. Essa graça ainda não está aí. Vocês pedem e não recebem porque pedem para o vosso próprio orgulho. A graça de Deus não é para competição carnal. Se você agir desta forma, não receberá nada. Vocês pedem e não recebem porque pedem uma vez, depois desistem. Mas esta casta não sai a não ser pela oração e jejum. Você precisa adorar. Eu tenho que ter a graça do Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor acima da minha força natural. Eu preciso desta graça de Deus. Não vou permitir doença, não vou permitir perseguição, não vou permitir desentendimento, não permitirei que nada na terra me faça desistir. Quando você agir assim, aí você receberá. Porque Deus não faz a exceção de pessoas. Mas a graça de Deus que está comigo. Veja o versículo 11. Nos diz aqui no versículo 11 do 1 Coríntios: então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haveis crido. Essa graça estará disponível para todos em nome de Jesus. Olha para Hebreus 2, 9.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Ele morreu pelos teus pecados. Ele provou a morte por todos. Ele morreu pela sua fraqueza, sua natureza carnal. Todas as pessoas são fracas carnalmente. E na nossa força natural não podemos oferecer serviço supernatural. E se Cristo morreu, Ele morreu pelos teus pecados, Ele morreu pela sua fraqueza, Ele morreu por causa da sua natureza humana. E quando você vem para o Senhor e você quer a graça do Senhor, essa depravidade te assegura, o Senhor vai suspender e erradicar o seu poder na sua vida, porque é pela graça de Deus que Ele morreu por todos os homens. Veja o versículo 10, no versículo 10, porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. É por esta graça que Ele faz isso. Ele nos tira do pecado, nos traz para a salvação pela sua ressurreição. Ele nos tira da vergonha e nos traz para a glória do Filho de Deus. Ele remove a nossa fraqueza carnal e nos traz para o poder do Evangelho. Ele diz: agora trouxe para a glória. Ele é o capitão da nossa salvação através do sofrimento. No versículo 11, porque assim o que santifica, é por isso que ele morreu para salvar, morreu para santificar, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Agora somos seus irmãos. Pela sua graça temos poder para servir. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos colaboradores. Nós somos louvor de Deus. 10. De acordo com a graça de Deus na nossa vida que nos foi dada. Timóteo trabalhou, perseverou como Paulo, porque a graça de Deus, de acordo com a graça de Deus que lhe foi dada. Será que ele, pode qualquer outro crente, nesta época presente, trabalhar e servir, correr e perseverar, como o apóstolo Paulo fez? Sim, podemos. Como? Pela graça de Deus, de acordo com a graça de Deus que me foi dado a mim. Será que a mulher cristã, pode trabalhar, servir, correr, evangelizar como o homem cristão? Sim, ele pode, tendo a graça de Deus, de acordo com a graça de Deus que me foi dada a mim. Será que tu, como membro da igreja, há um momento em que você é um membro ordinário, ainda é um bebê cristão, recém-nascido, ainda não tem o poder, a força, a visão, a paixão para pregar, e agora você está aí como membro, pode ter a graça de Deus, pode servir, pode pregar, pode orar, pode correr, pode evangelizar, como o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo. Sim, pode. Como? Pela graça de Deus. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, como um sábio construtor, coloquei a fundação e um outro construtor construiu sobre esta fundação, mas cada um veja como constrói.
Porque não há outra fundação que pode ser colocada, não há nenhuma outra fundação, não há nenhuma outra fonte, não há nenhum outro recurso, não há nenhum outro poder, não há nenhuma outra coisa que pode ser dada, que pode dar a força ou habilidade ou talento para servir ao Senhor. É a graça de Deus necessária e é a morte dele e a sua ressurreição que nos habilita. Não há nenhuma outra fundação que qualquer pessoa pode colocar, porque já foi colocada, que é Jesus Cristo. Vamos, a palavra de Deus nos diz aqui sobre a graça de Deus. 2 de Coríntios 12, 9. Estamos lendo a partir do 9. E disse-me, a minha graça te basta. Lembra-te, Deus disse, eu sou Deus, eu não mudo. A minha graça é suficiente para se lembra-te. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, ontem e eternamente. E ele diz, a minha graça te basta. Lembra-te, Deus não faz a exceção de pessoas. Em toda a nação, em toda a comunidade, em toda a igreja local, todo aquele que quer ser dado a graça de Deus, o Senhor o dará. Porque Ele não faz exceção de pessoas. Se você fizer a decisão e dizer, eu tenho estado a ouvir, e eu quero servir ao Senhor, eu quero pregar o Evangelho, eu quero remover toda a fraqueza humana, quero colocar isto do lado, quero correr esta corrida que é colocada diante de mim, quero trazer muitos convertidos para o reino de Deus, eu quero pregar isto, o Evangelho eterno, este Evangelho da sua morte e ressurreição. Somente não posso fazer isso pela minha força. Levanta-te e diga, eu posso fazer isso na força do Senhor. O Senhor não faz exceção de pessoas. E assim como Ele fez para as outras pessoas, vai fazer para si. Ele vai te dar energia. Ele vai te fazer ter a graça que é suficiente. Assim como Ele diz para o apóstolo Paulo, está dizendo para si, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para ao invés de abanar a cabeça e começar a lamentar, eu tenho este desafio, tenho aquele problema familiar, agora me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E depois ele diz aqui no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Quando estou fisicamente fraco, quando estou naturalmente fraco e quando estou fraco por mim mesmo, então espiritualmente estou forte, estou supernaturalmente forte. A graça de Deus é que faz isto. Essa graça está disponível para cada um de nós. Nos é dito em Hebreus 12, lendo 14, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos os homens, pela graça podemos fazer isso, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, somente pela graça podemos fazer isso. No versículo 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual nós recebemos o reino, nós pregamos sobre este reino, nós estabelecemos este reino, nós expandimos este reino, nós estabelecemos este reino, e tudo que nós fazemos é para este reino. Nós buscamos este reino de Deus e a sua justiça, nós pregamos este reino, nós proclamamos este reino, nós enfatizamos este reino em todo lugar e em qualquer lugar, e nós queremos que este reino do mundo seja abalado pelo reino de Cristo. Como posso fazer isto? É tudo pela graça. Tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Sabe, se você não expande o reino, proclamando o reino, vivendo para o reino,
Então você não pode viver a vida do reino pela fé do reino, pela autoridade do reino. É porque não pediu a graça de Deus. Se a sua vida hoje é como antes, é como há 1 ano antes, há 2 anos antes, não há fogo, não há paixão, não há vivacidade, não há nada que te faz dizer, eu preciso de pregar o reino de Deus. O reino de Deus deve ser estabelecido no meu coração. Eu vou me mover, vou servir o reino de Deus em todo lugar onde estiver, em qualquer lugar onde estiver. Se essa paixão não estiver em si, se esta força não estiver em si, é porque você não orou para receber a graça de Deus. Você vem à igreja, assim, não há dúvida. Você ouve a palavra, mas não há dúvida. Mas depois de ouvir a palavra, a graça que flui na sua vida e fazer isto possível, você não busca esta graça. É por esta razão, você pode ser hoje de como era há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Nós recebemos o reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça, ok? Pela qual servamos a Deus agradavelmente. Se você está servindo a Deus pela sua carne, não está servindo a Deus como deve ser. Se você serve a Deus como as pessoas do mundo, você tem força humana. Você só serve pela força natural, tudo te é forçado. Isto não é aceitável diante de Deus. Deve haver graça de Deus na sua vida que te vai impelir. A graça de Deus que é suficiente e transformadora. É desta forma que você servirá a Deus de forma aceitável, com reverência. Como é que nós podemos ter esta graça? É quando você pede que você receberá. É quando você pede que terá graça para a santificação. É quando você pede que terá graça para serviço. Vamos lá olhar o Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:14. 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é esta? É que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Retenha isto firme. Retenha isto firme. Pela sua ressurreição, nós nos tornamos vivos em novidade de vida. Retenha isto firme. Porque Ele provou a morte por todos nós. Ele removeu a pena da morte por si. Retenha isto firme. Ele tornou toda a graça disponível para si em todas as áreas da sua vida, para toda boa obra. Retenha isto firme. A graça de Deus te basta e esta graça não pode falar. A graça de Deus não envelhece. Ela não caduca pelo passar do tempo. E o poder não reduz com o passar do tempo, assim como o sol não reduz a sua intensidade com o passar do tempo. Ainda continua forte hoje como era forte ontem, 2000 anos atrás. Por quê? Porque esta graça é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. Retenha isto firme. No versículo 15 nos é dito aqui: porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Versículo 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança esta noite. Cheguemos-nos, pois, com confiança. Em todo momento, quando você orar, vá com confiança. Cheguemos-nos, pois, com confiança. Identifica a sua necessidade. Eu preciso da graça de Deus nesta área para ser um vencedor, nesta área para ser um conquistador, nesta área para ser capaz de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, nesta área para poder servir ao Senhor sem medo e sem nenhuma
nenhum tipo de dúvida. Eu quero servir ao Senhor com toda a força. Eu preciso da graça. Identifica a sua necessidade, identifica a promessa de Deus, que Deus diz: se você pedir, Ele te fará forte como ninguém pode ser, na força do Senhor, pela graça do Senhor, e você pode vencer todas as coisas que já te vinham vencendo. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós não vamos com medo, nós não vamos duvidando, nós não vamos perguntando: será que Ele vai dar ou não? Mas sim, nós vamos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. A graça está lá, e achar graça está disponível, e achar graça para ajudar em tempos de necessidade. Assim que você vier com confiança, vier com confiança no Senhor, e toda a graça que você precisa para viver todo dia vitoriosamente e servir todo dia de forma com propósito, eu oro para que o Senhor te conceda esta fé e esta graça em nome poderoso de Jesus. Ele não pode falar, o seu poder não fala, a sua fé não fala, a graça de Deus não fala. Ela é irresistível, é como se fosse uma fonte irresistível. Quando você vem e você traz o seu recipiente de Senhor, encha a sua graça neste recipiente, graça para ser vitorioso, graça para vencer o pecado, graça para ser vitorioso, vencer todos os desafios da vida. Esta é a graça que eu necessito. Esta graça, ela é irresistível, é disponível para si em nome de Jesus, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para vencer todos os desafios que têm estado a apoquentar a sua vida espiritual. Assim que você vier, a graça é disponível. Não há desafio que você tem que as outras pessoas nunca tiveram na vida e nunca venceram. Não há tentação que você tem que as outras pessoas nunca tiveram e eles venceram. Não há ministério que você tem não há chamada que você tem, não há convicção que você tem que as outras pessoas não tiveram. E eles serviram ao Senhor vitoriosamente e corajosamente, e é por essa razão, se eles foram capazes de servir pela graça de Deus, na graça de Deus, você também pode ver, você também pode ter esta mesma graça, e a graça pode te fazer ser capaz em nome de Jesus. Cheguemos-nos, pois, todos nós, apóstolos, profetas, evangelistas, vamos todos chegarmos, ministros e membros, todos podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele te ajudará, Ele ajudará a sua vida espiritual, Ele ajudará o seu serviço no Senhor, Ele te ajudará em todo desafio que você encarar. Você será um vencedor em nome de Jesus. Quando você achar graça, Ele te ajudará em tempo oportuno. Vamos agora ao ponto número 3. No ponto número 3, estamos a olhar aqui para a balança espiritual. A balança espiritual pela sua ressurreição. Pela sua ressurreição nós podemos confiar. Pela ressurreição nós podemos crer que depois, aquelas pessoas que a viram depois da ressurreição, porque nós temos este entendimento da ressurreição, nós cremos nisto, que esta ressurreição é a razão pela qual nós podemos vir ao Senhor com toda a confiança, com toda a fé. É a ressurreição. E quando você acredita na ressurreição, quanto você acredita nesta ressurreição, é assim que você começa a sua espiritualidade. Começa pela confiança. É a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 1,
como pode alguns de vocês que têm a graça de Deus, que dizem que têm os dons de Deus e não têm a revelação, que não há ressurreição, como dizem que não há ressurreição dos mortos. Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. No versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Como é possível para uma igreja local, uma igreja nacional? Não vejo como é possível para uma igreja que tem alguns dons espirituais, eles alegram-se nesses dons espirituais e continuam vindo, falando em línguas, eles saem, pregam, libertam os oprimidos, e mesmo assim, como o povo coríntio, não são espirituais, mesmo manifestando todos esses dons, porque se você não acredita na ressurreição, se Cristo não morreu para si, então a pregação é vã e a sua fé também é vã. No versículo 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Veja o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se você não acredita na ressurreição, não terá uma salvação firme. Se você não acredita na ressurreição, santificação não será possível para si. Se você não acredita nesta ressurreição do Senhor Jesus Cristo, atualmente o poder do Espírito Santo e a salvação não habitará em si. Se você não crê na ressurreição, você vai perder o arrebatamento. Quando os mortos ressuscitarem, os vivos serem transformados para se encontrar com eles. Se você não acredita na ressurreição de Jesus Cristo, você só estará carregando uma religião vazia, uma confissão carnal do Senhor Jesus Cristo. Você só acredita na vida de Cristo diante da cruz. Ele curou os doentes, ele fez coisas maravilhosas, fez proezas. Se é tudo que você acredita, tudo que ele fez antes da cruz, tudo que você acredita não vai te salvar, não vai te santificar e não te fará levantar para aquele dia final. E no dia do arrebatamento é aquilo que ele fez na cruz do Calvário, que ele morreu e ressuscitou. Isto é o que traz a salvação, é o que traz a reconciliação com Deus. Se você é justo de Deus, o apóstolo Paulo diz, para que eu possa conhecer o poder da sua ressurreição. Se a sua religião, se a sua profissão, se o seu serviço não incluir a justiça do Senhor Jesus Cristo, você será como aquele povo de Coríntio, que disse que não acreditam na ressurreição, e a sua religião era vã, e a sua profissão era vã, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. No versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A vossa autonegação é vã, a vossa religião é vã, o momento de seguir ao Senhor é vã. Tudo isso é vão. Vós ainda estáis nos vossos pecados, porque se a ressurreição que traz justificação na vossa vida, no versículo 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos aqueles que morreram na perseguição ou morreram de morte natural, se
não acreditam na ressurreição, então estes morreram em vão, estão perdidos, no versículo 19. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Se temos fé em Cristo, porque somos salvos, temos alguma bênção material, se é só nesta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. É a ressurreição que declara o quão espiritual nós somos. A nossa fé na ressurreição é o instrumento que mede a nossa salvação, que mede a nossa espiritualidade. No versículo 2, 1 Coríntios 2, 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. No versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Aqueles que não aceitam a ressurreição são carnais, são naturais, pensam sobre o conhecimento natural, são carnais, são naturais, porque lhe parece loucura, não a recebem, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. É Romanos capítulo 8, Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Aqueles que pensam como é que isto pode acontecer e não avaliam a ressurreição histórica de Jesus Cristo, não verificaram a ressurreição triunfante de Jesus Cristo, não avaliaram a transformação desta ressurreição de Jesus Cristo, porque são carnais. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É assim como a paz de Deus vem, porque você é espiritual. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e o poder da ressurreição trabalha na sua vida. Se você não acredita na ressurreição, será como um fariseu. Aqueles que não acreditaram no anjo, não acreditaram na ressurreição, Jesus Cristo disse: vocês se desviam porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Você será como esses saduceus que tomaram os discípulos e os apóstolos e os aprisionaram porque eles pregavam a ressurreição através do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você tem a graça de Deus e você acredita que Ele morreu e que Ele ressuscitou, que Ele foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação, o poder para declarar a ressurreição de Jesus Cristo te será dado. E eu oro para que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Veja Atos dos Apóstolos 4, Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles eram presos porque pregavam, e porque eles criam, e porque eles proclamavam a ressurreição de Jesus Cristo. Mas continuavam pregando sobre esta ressurreição, porque eles disseram: esta é a verdade. Se nós pudermos ter esta confiança da ressurreição dele, nós cremos que ele morreu e ressuscitou. Não importa a perseguição dos fariseus, por causa disso o Senhor lhes deu poder. O Senhor lhes deu a energia espiritual para eles proclamarem sobre esta ressurreição. É o poder do Espírito de Deus. E com grande graça eles davam
o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E havia em todos eles abundante graça. Eu oro para que esta graça esteja em todos nós, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É assim como este amor opera de forma ativa em nosso coração. Cristo morreu por nós. E no versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, porque ele morreu por nós, somos justificados, somos salvos, somos perdoados, somos limpos, somos transformados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. E ele diz no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando, veja, sem esta morte, sem essa ressurreição, nós não seríamos capazes de ter a reconciliação com Deus e a justiça de Deus em nossa vida. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós seremos salvos pela sua vida. Não a vida antes da cruz, é a vida depois da sua morte. Esta é a razão pela qual ele morreu para nos salvar. Nós somos reconciliados, temos uma vida vitoriosa pela sua vida, pela ressurreição dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era ganho, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu saber da sua ressurreição, sua salvação, aquilo que era ganho para mim quando corria para aqui e para lá, perseguindo a igreja, aquilo que eu pensava que era ganho para mim, a posição que eu tinha para mim no santuário, como fariseu, tudo aquilo que eu considerei como eu considerei como reputei-o perda por Cristo. No versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como estérico para que possa ganhar a Cristo. Ele agora o torna Senhor da sua vida, por quem eu sofri, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé, no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, eu já o conheço na salvação, na santificação, no serviço, em rendição total. Eu já me autoneguei das coisas do passado, mas agora eu quero conhecer este poder que ressuscitou a Jesus Cristo da morte. Eu quero conhecer este poder, mãos e mãos, para que eu conheça este poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Isto pode acontecer consigo hoje. Eu disse, isto pode acontecer consigo hoje. Ele orou a favor disto, ele possuiu isto, ele disse, todas as coisas do passado se foram, mas agora eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição no meu espírito, no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu corpo, o poder que o ressuscitou. Eu quero conhecer este poder da sua ressurreição dentro e fora. Na minha vida pessoal, eu quero conhecer este poder.
No meu serviço ao Senhor, eu quero conhecer este poder. O poder que é tão forte o suficiente que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu quero conhecer este poder hoje. Você pode conhecer este poder hoje. Você pode conhecer este poder. Você pode vir para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Você pode orar, você pode pedir, você pode fazer súplicas. Pode dizer: Senhor, eu te agradeço, eu já o conheço, mas eu quero conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Se você orar de todo o seu coração, se você orar, colocar tudo diante do altar e dizer: nada me vai parar, eu quero conhecê-lo, você vai o conhecer mais. Essa noite você conhecerá ele. E o poder vai quebrar todo o seu corpo e toda coisa do passado que tenta te amarrar. Todas essas coisas serão quebradas, você conhecerá o Senhor. Eu conhecerei mais o Senhor. Por que não te levantas e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, para que eu o conheça mais, para que eu o conheça como meu Salvador, para que eu o conheça como meu santificador, para que eu o conheça como substituto, para que eu o conheça como poder de Deus na minha vida, para que eu o conheça como aquele que morreu e ressuscitou para a sua vitória, para a sua conquista, para que eu o conheça e o poder da sua ressurreição. Abra sua boca, fala com o Senhor em oração. Você quer conhecê-lo mais. Você quer conhecê-lo mais. Ele vai se revelar para si. É através dessas escrituras que você é salvo. Essas escrituras são reveladas para si. Ele está lá para si. Ele ressuscitou para si. Isso te traz ao conhecimento da salvação. Você não mais duvida. Você não mais questiona: será que estou salvo ou não? O Espírito de Deus traz esta certeza que você tem a salvação, porque você acredita no seu coração. Você confessa com a sua boca que Cristo ressuscitou dos mortos. Abra sua boca e fala com o Senhor. A sua ressurreição triunfante, a sua ressurreição triunfante, a sua ressurreição triunfante. Isto traz um poder triunfante de Deus em sua vida. Você será o vencedor. Você será mais do que vencedor. E qualquer que seja a tentação, qualquer que seja a provação, qualquer que seja a dúvida que o diabo traz para si, você dirá: eu sei que estou salvo. Ele morreu por mim. Ele foi sepultado, ressuscitou para minha justificação. E o Espírito de Deus, ele escreve com uma tinta indelével no seu coração: Filho de Deus. Haverá testemunho que você é filho de Deus, os seus pecados foram perdoados, você não mais depende da energia da carne, da força natural, você não mais depende daquilo que pode fazer por si, tentando, não precisa, você confia que Cristo morreu por si, para si em particular, e há um testemunho de Deus no seu coração. Ele morreu por si, ele foi sepultado e teus pecados foram sepultados com ele. E o poder desta ressurreição de Cristo não nas... Ele removeu o seu pecado e te fez vitorioso sobre todo o pecado. Pecados ocasionais você vencerá. Pecados comuns você vencerá. Pecados regulares você vencerá. Pecados habituais você vencerá. Pecados pequenininhos você vencerá, porque você crê. É por isso que Jesus morreu por si. Ele morreu pelos meus pecados. E ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Alguém que não acredita nessa morte de Jesus Cristo não tem salvação. Eu creio em Cristo. Ele andou pela cidade de Galileia, não é suficiente. Ele curou os doentes, isso não é suficiente.
Ele andou sobre o mar, isto não é suficiente, isto não salva. Ele alimentou os famintos, isso não é suficiente, isso não salva. Eu vou seguir o exemplo de Jesus, vou alimentar os famintos, isso também não salva. O que traz a salvação é que ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia para a sua justificação. Isso é o que traz transformação na nossa vida. E essa transformação é no poder da sua ressurreição, opera na sua vida. E toda a fraqueza da carne, toda a fraqueza da humana, o Senhor remove tudo. Você pode vir, pela graça de Deus, vamos ousadamente para o trono da graça. Venha ousadamente para buscar ao Senhor, venha ousadamente para receber, achar graça e ajuda no momento oportuno. Ele nos dá graça para vencer a tentação. Ele nos dá graça para e empodera a nossa vida. Ele nos dá graça para fazer aquilo que não podíamos fazer de forma natural. Ele nos dá graça para nos movermos do natural para o espiritual. Ele nos dá graça para viver uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, uma vida sem pecado, uma vida que traz glória a Deus. Graça. Graça é salvação. Graça para a santificação. Graça para o serviço de Deus. Nós buscando o reino, obtendo o reino, que não pode ser movido, tenhamos graça onde podemos servir. Sem esta graça, não podemos servi-lo de forma aceitável. Para servi-lo aceitavelmente, temos que ter esta graça e ter o seu amor. Peça a Ele. Vocês não têm nada porque não pedem. Se vocês pedirem, Ele vos dará. Buscai, achareis. Se vocês baterem na porta da sua graça, Ele abrirá a porta. Peça. Graça para viver. Graça para servir. Graça para agir. Graça para cumprir a sua vontade. Graça para andar diante dele de forma aceitável. Graça para ser vitorioso a todo momento. Graça para ser vencedores sobre a vida pessoal, a autonegação. Graça para vencer toda tentação, toda provação. Graça para continuar perseverando, vivendo de acordo com a sua perfeita vontade. Vamos ousadamente para este trono da graça, para que possamos obter ajuda, achar graça em momento oportuno. Ele é capaz. Ele é capaz. Será que você pode ser forte? Como estes no Novo Testamento, você pode pela graça? Será que você pode ser consistente, corajoso, consagrado como no Novo Testamento? Sim, tu podes, sim, tu podes. Pela graça tu podes. Podes fazer explosões,
Podes correr a corrida que é colocada diante de si, não se cansando, não se caindo todos os dias, caindo no pecado, vivendo corajosamente, vitoriosamente sobre o pecado e sociedade. Sim, tu podes pela graça, a graça que vem com o seu poder ressurreto. Ele é capaz de salvar, Ele é capaz de te empoderar, capaz de fortificar a sua espinha dorsal, de te fazer viver a forma como tens que viver, vitoriosamente, como uma nova criatura, pelo poder da sua ressurreição. Peça, te será dado. Busque e achareis. Bate e te será aberto. Para todo que pede, a graça de Deus recebe. Aquele que busca a graça de Deus. Aquele que busca, acha. E aquele que bate na porta do trono da graça de Deus. Aquele que bate terá a porta aberta. Nós cremos, então falamos. Você tem a consciência daquilo que o Senhor te tem dado. Ele ressuscitou para que você se levantasse da sua fraqueza. Para que pudesse ser forte pelo poder da sua ressurreição. Creia neste poder da ressurreição para fortalecer a sua vida cristã. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Te agradecemos pela certeza que o Senhor nos dá, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é real e verdadeira. Te agradecemos, Senhor, por causa da revelação do seu Espírito, que agora nós cremos no fundo do nosso coração que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, eu oro para que este crer, para que esta fé na ressurreição de Jesus seja triunfante na vida de cada um, em nome de Jesus. E nos dará o poder transformador através desta ressurreição, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por esta ressurreição. Nós viveremos por esta ressurreição vitoriosamente, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que toda a fraqueza do passado, toda a carnalidade do passado, e todo cair, levantar, pecar e confessar com o poder da ressurreição de Jesus Cristo que penetre na vida de cada um, haverá vitória em toda a vida. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o ego, vitória sobre o sofrimento, e tudo que vem do diabo será quebrado da vida de cada um, em nome de Jesus. Porque nós cremos na ressurreição.
Não mais somos pecadores, somos santos de Deus. Não mais somos fracos, somos fortes. Não mais somos doentes, somos sãos em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que todo dia, todo momento, a fé, a vida, a força, a graça para andar e viver vitoriosamente, vencendo a todo momento, dê a todos nós em nome de Jesus. E Senhor, não importa o que nós temos, não importa que altura nós tenhamos alcançado, ainda oramos como o apóstolo Paulo orou. Nós queremos te conhecer mais. E o poder da sua ressurreição, queremos ter mãos e mãos na nossa vida, em nome de Jesus. Qualquer que seja, Senhor, a fraqueza em cada um, Senhor, fortaleça-nos em nome de Jesus. Que todos nós e que todos sejam vivificados com o poder da ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, pela resposta. Ao sairmos agora, andaremos no poder desta ressurreição. Nova vida que temos será alta, sublime e forte do que a vida que vivíamos do passado. Te louvamos porque sabemos que já está feito. Em nome poderoso de Jesus que nós oramos.